Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês mais uma vez o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo agora? Vou continuar com vocês em contratos administrativos. Lembrando que eu te pedi para na última aula você fazer o quê? Você trabalhar algumas questões de que a gente já tinha trabalhado, ou seja, dos assuntos de contratos que nós já falamos. Nas sanções administrativas e da tutela judicial. Fica ligado nisso aqui, Canário, das famosas penalidades. A gente vai começar a trabalhar um rock da 8666, a parte um pouquinho mais chata, mas a parte que é necessária eu tenho que falar, não tem por onde correr. E diz assim, ó. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade legalmente estabelecida. Ou seja, se for recusa injustificada do adjudicatário, quem? A empresa que foi adjudicada. Em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades. Ou seja, onde é que eu quero chegar? A empresa não celebrou o contrato. Por exemplo, ela foi adjudicada e aí o Estado faz o quê? Por exemplo, lá no artigo de número 64, parágrafo 3º, vai dizer pra gente um prazo. Lembra quando eu expliquei para você sobre o princípio da adjudicação compulsória? A empresa ganhou da data do recebimento, ela tem quanto tempo? 60 dias o Estado tem para convocar. O Estado pode chamar com mais prazo? Sim, 62, 63 e por aí vai? Pode. Só que aí o Estado chama aquela empresa dentro desse prazo. A empresa tem que ir, sim, ela deve comparecer. Se ela tiver recusa e a recusa for, se ela tiver uma recusa e que a recusa for injustificada, se essa recusa for injustificada, automaticamente ela sujeita-se às penas da lei. Tá comigo por enquanto? Show de bola. Ou seja, por que ela tem que ser penalizada? Porque ela recusou ela celebrar o contrato que ela já sabia que tinha que celebrar lá na frente. Show, lá atrás. Perfeito. Show de bola. Então vamos queimar mais um cadinho. Então, Canário, vamos lá. Bati esse pedaço aqui. Voltei. Então essa recusa sujeita às penalidades da lei. Observação. Não se aplica aos licitantes convocados, nos termos do artigo 64, parágrafo 2º, desta lei que não aceitaram as contratações nas condições da proposta pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. Não entendi, Canário. Vamos lá. Vou ter que recapitular o princípio da adjudicação. Lá no princípio da adjudicação, que nós já falamos, isso aqui eu estou no adendo de contratos. Só que eu tive que puxar essa observação aqui para lembrar. A empresa X, lembra? A empresa X, a Y e a Z, eu não sei qual nome que eu usei. Mas eu vou botar aqui valores bobos aqui. Apresentou o valor de R$20 mil. A empresa Y apresentou no valor de 22. E a empresa Z apresentou no valor de R$25 mil, por exemplo. Não vai mudar nada os valores, é só para exemplificar. Aquela empresa foi adjudicada, ela tem quanto tempo para contratar? 60 dias. Show? Lembra disso? 62, o Estado pode chamar? Pode. Aí o Estado resolve chamar a empresa com 62. A empresa foi adjudicada a quem? É X. Primeiro colocado. Primeiro, segundo, terceiro, e aí vai. Tem quarto, tem quinto, tem de tudo. Só que aí o que acontece? O Estado resolve chamar com 62 dias. Pode chamar com 62 dias? Sim, pode chamar. Chamou a empresa não compareceu. Precisa comparecer? Não, não comparece. Não está mais vinculada a comparecer, porque passou do prazo. Legal? Tranquilo. Mudei agora. Aí o Estado vai lá e chama a segunda. A segunda, Canário, recusou. Vai ser penalizado? Claro que não. Se nem o primeiro não é mais, ou seja, aqui deve. Aqui o que? Pode. Se aqui pode contratar, esse aqui não está mais sujeito às penalidades da lei. É isso que o artigo quis dizer. Ele quis dizer o que pra gente, Canário? Após o período da adjudicação, contrata se quiser e não está sujeito às penalidades de ausência de contratação. Que é o que? Essa daqui está sujeita. Se for aqui dentro do prazo, a empresa que foi adjudicada não compareceu, teve recusa injustificada. Se a recusa foi injustificada, aí sim, sujeita-se às penalidades da lei. Tá comigo até aqui? De verdade, por enquanto? Tranquilão. Coração batendo firme e forte. Vamos mais um cadinho. Vamos embora. Pacifiquei. Então, chamou o segundo. O segundo comparece? Não, comparece se quiser. Ele recusou. Dane-se. Prazo, dane-se. E o terceiro? Recusou também. Por aí vai. Então, não serão penalizados. Só quem será penalizado é o que foi adjudicado. Os demais não serão. Maneiro. Mais um pouquinho.
Observação: não se aplica aos licitantes convocados, já trouxe. Das sanções administrativas. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contrato à multa mora da forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Toma muito cuidado. Essa multa aí, gente, ela será descontada, por exemplo, do valor da garantia, se ela for menor do que o valor da garantia. Se ela for maior, ela é descontada e o Estado cobra o restante administrativamente ou até judicialmente. A multa não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na lei. Ou seja, pode ocorrer rescisão? Sim. Se ele tomou uma multa automaticamente daquela ali, ela não impede as outras penalidades. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do respectivo contrato. Ou seja, ela será descontada desse valor da garantia do contrato. Onde eu quero chegar? Ele pode pegar o valor que foi dado nessa multa e interferir no valor da garantia? Sim. Porque é mais ou menos assim. O Estado entende neste pedaço isso aqui. Eu, empresa, deixei o dinheiro contigo, que é o Estado. Você, Estado, tá com o meu dinheiro em mãos. Eu fiz merda, tenho que pagar uma multa para você, Estado. Já tô com o dinheiro aqui? Então desconta. Tem discussões jurídicas sobre isso, sobre a possibilidade de ter autoexecutoriedade, enfim, um monte de coisa. Dane-se tudo isso. Para sua prova, eu quero que você entenda. O Estado vai pegar o valor da multa da garantia? Vai pegar o valor da garantia para descontar a multa? Sim. Ou seja, ele desconta a multa do valor da garantia. Se for menor, se for maior, aí lógica. Se for maior, o Estado cobra o restante. Se for menor, o Estado devolve o que não é dele. Beleza? Assim que funciona. Ele só fica com o valor da multa. Perfeito? A multa, se for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos, pela administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. Ou seja, claro que se ela for um valor superior, aquilo que eu acabei de falar, se ela for um valor superior, ela será cobrada. Senão ela será o quê? Devolvida, lógico. Maneiro. Então já entendi sobre essa multa do valor da garantia. Sim, perfeito. Vamos lá mais um cadinho. Próximo vai dizer assim, ó: pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Por que ele colocou garantida a prévia defesa? Por causa do princípio do contraditório e da ampla defesa. Lembra disso? Artigo 5º, inciso de número 55 da Constituição. Por isso que ele colocou garantida, ou seja, a prévia defesa. E as penalidades? A advertência, multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Tem que estar lá previsto qual é o valor. Suspensão temporária de participação em licitação. Suspensão e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Ou seja, impedimento de contratar. Galera, toma cuidado com o impedimento de contratar e a diferença da declaração de inidoneidade. E eu vou te explicar essas diferenças aqui bem tranquilas. Vou te explicar de uma forma meio idiota, mas vai ser o suficiente para a gente memorizar. Por quê? Pela inexecução total ou parcial da administração, poderá, devido à prévia ampla defesa e tudo mais, ou seja, ser aplicada a sanção, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes após os decorridos 2 anos. Ou seja, mas, cara, tem 2 anos, qual é a diferença da declaração de inidoneidade e do impedimento de contratar? E aí que a gente vai queimar gordura nessas duas penalidades aqui, são as duas mais importantes. O prazo você já sabe, o prazo desta penalidade, tu já está tranquilo. O prazo é um prazo de 2 anos. Mas qual é a diferença do impedimento de contratar para a declaração de inidoneidade?
Ué, tem diferença, galera? Claro que tem, senão não teria dois nomes. Vou te explicar essa diferença aqui, ó, de uma forma bem fácil, bem tranquila. A diferença é que um vai interferir o ente, o outro não vai. O impedimento de contratar é diferente da declaração. Declaração é um negócio muito mais pesado. Aqui a mão pesa mais, aqui a mão pesa menos. Mas o prazo, galera, show de bola. A diferença é que esse aqui não teria que restituir. Esse aqui, para voltar, necessariamente tem que restituir, devolver o dinheiro do erário. Essa é a ideia. O famoso ressarcir o erário. Só que eu quero te explicar de uma forma aqui não jurídica para ficar fácil. Como assim? Aqui não extrapola o ente e aqui extrapola o ente. Simples. Imagina que existam 3 amigos. O Tício, existe o Caio e existe o Mévio. Show de bola. 3 amigos de infância. Os 3 criados juntos andam juntinhos ali, ó. Coladinho, parceria. Só que acontece que cada um teve a sua respectiva mulher. A mulher de Tício, mulher de Caio e a mulher de Mévio. Beleza? A Tícia, a Caia e a Mévia. Show de bola? São as 3 aí. Nossa, que exemplo horrível, eu sei. Cada um teve a sua respectiva mulher. Só coloquei aqui 2 cores, porque eu estou usando 2 canetas aqui, para diferenciar aqui um e o outro. Mas aí o que acontece? O que acontece é que Tício, olha que parada diferente, brigou com o Caio, fazendo o quê? Sei lá, estavam jogando futebol, se desentenderam. Um deu uma fechada no outro, um discutiu com o outro, ficou aquele clima meio chato. Tício tá falando com o Caio? Não. Rompeu o laço. Tá comigo? Rompeu a amizade. Mas a amizade era dos 3, lembra? Os 3 tinham amizade. Ou seja, os 3 estavam sempre agarrados. Mévio, Tício brigou com o Caio no negócio de futebol. Mévio vai interferir nessa briga? Não. Mévio vai aquele entrar, não deixa disso. Pô, porque isso? Briga não e tudo mais. Ou seja, Mévio continua falando com o Tício? Sim. Então significa que Tício só tem um problema com o Caio. Tá comigo? Se ele só tem um problema com o Caio, ele tem apenas um impedimento com o Caio. Porque não interferiu todo mundo. Ou seja, não extrapola o ente federativo. Se ele recebeu com o município, é somente com o município. Se ele recebeu com um estado, é somente com aquele estado. Tá comigo até aqui? Significa que esse cara que ganhou o impedimento de contratar com o estado, ele pode contratar com outro estado. Ele pode contratar com a União. Ele pode contratar com o município, por exemplo. Tá comigo? Isso é impedimento de contratar. Seu coração tá batendo? Caraca, que maneiro. Mas olha a diferença. Agora o negócio ficou mais sério. Tício, mudei o exemplo. Os 3 amigãos. Foi lá e virou amante da mulher de Caio. Nossa, isso dá muita merda. Porra, Mévio viu aquilo ali, ficou boladão. Eu te pergunto, Tício e Caio estão falando? Não. Mévio vai falar com Tício também? Claro que não. Por quê, caralho? Porque, pô, a gente era amigo, tá maluco? Ou seja, naquele momento, caralho, ele perdeu amizade com um cara e perdeu amizade com o outro. Ou seja, ele perdeu com todo mundo. Se ele perdeu com todo mundo, é porque ele ganhou uma declaração de inidoneidade. Porque sim, extrapola o ente. Ou seja, canário, ele vai ganhar com todo mundo. Como assim? Se ele ganhou uma declaração de inidoneidade com parte de um estado, ele não pode contratar com outro estado, não pode contratar com o município, não pode contratar com a União. Isso é a diferença de declaração de inidoneidade para impedimento de contratar. Fala assim, o direito é emocionante. Fala comigo. Que lindo, canário. Por quê? Porque é muito bonito isso aqui. Presta atenção, rápido, olha para mim. Quando ele ganha impedimento de contratar, ele só ganha com um ente. Aquele único. Quando ele ganha a declaração é com todo mundo. Segundo o raciocínio. Aqui, para ele voltar, além dos 2 anos, ele tem que ter mais o quê? Ele tem que ressarcir o erário. Se ele não ressarcir o erário, ele não pode. Ou seja, presta muita atenção. O impedimento de contratar não há essa necessidade. Então, raciocinou comigo no impedimento da declaração? São diferentes? Muito diferentes. Tem que ficar ligado? Bastante. Respira comigo, que tem mais coisa boa pra gente queimar a gordura. E vamos falar? Pô, muita coisa ainda. Vem comigo mais um pouquinho ainda. Respirei. Deixa eu botar uma aguinha aqui. Ups, acabou aqui. Ah, tem outro. Fechou. Impedimento de declaração. Apaguei esse trem. Vamos voltar lá nas penalidades. Ó, pela inexecução total ou parcial do contrato da administração, ou seja, ele pode receber isso aqui. Advertência e multa tranquila. Isso daqui que são os que caem. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. De até 2 anos. Ou seja, canário, mas esse aqui, se é impedimento de contratar, esse aqui não extrapola o ente.
Se ele recebeu de um, ele pode ir pelo outro e por aí vai. Show de bola. E a declaração de inidoneidade? Declaração de inidoneidade, sim, extrapola o ente. Ou seja, se ele ganha de um, automaticamente ele não pode com outro e por aí vai. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade. Ou seja, ele tem que se reabilitar para voltar. Que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que é contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes após o decorrido do prazo de 2 anos. Ou seja, canário, onde eu quero chegar? Ele tem que ressarcir, além dele ressarcir o erário, ele ainda assim extrapola o ente, ele não pode contratar com os demais. Show de bola? Pacífico, por enquanto, declaração de indenibilidade para impedimento de contratar. Show? 2 penalidades aqui do 866. Claro que tem a advertência e tem a multa, você já sabe. Mas essas duas aqui eu quero que você fique ligado nas diferenças. Aí faz uma mapinha da diferença de um para o outro, claro que eu faço. Daqui a pouco a gente vai fazer. Diz assim, ó, próxima questão. O Unifal disse pra gente assim, ó, prova de assistente de administração. Dagoberto, dono de uma renomada empresa, possuidor de vários contratos com a administração pública, foi suspenso temporariamente de participar da licitação, impedido de contratar com a administração, devido à inexecução parcial de um dos contratos vigentes que tem com determinada universidade pública. Segundo a Lei 8666, o prazo para suspensão temporária para participar da licitação e impedimento de contratar com a administração não será superior. Questão lá de 2018. Não será superior. Letra A, 1 ano. Letra B, 3. Letra D, C, 2. Letra D, 4. Portanto, gabarito aqui, 2 anos. Bem fácil, bem tranquilo. O prazo não pode ser superior a 2 anos. Mas você já sabe que aqui dessa penalidade eu tenho o impedimento de contratar. Se esse impedimento de contratar foi dado por parte de um Estado, ele não contrata com aquele Estado, mas ele pode contratar com outro Estado, pode contratar com a União, pode contratar com o município. Show de bola. Agora, se foi uma declaração de inidoneidade que ele ganhou por parte de um Estado, ele não pode contratar com outro Estado, ele não pode contratar com a União e ele não pode contratar com o município. Qual é o prazo aqui, canário? Qual é o prazo aqui? 2 anos. Não pode ser superior a 2 anos, é até 2 anos. Aqui, 2 anos também. Só que qual é a diferença? Que esse daqui, para voltar, ele tem que se reabilitar. E para se reabilitar, ele tem que fazer o quê? Ressarcir o erário. Show de bola. E aqui, além de extrapolar o ente, ainda tem que ressarcir o erário. Tá comigo? Impedimento de contratar, declaração de indenibilidade, de verdade. Coração tá batendo ainda, firme e forte? Tô sim, canário. Vamos que vamos. Vai apagar esse trem? Vamos lá, faz um print aí que eu vou apagar. Show de bola. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, ou seja, perdeu o valor da garantia, responderá ao contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente. Como assim descontar dos pagamentos? O Estado pode pagar de forma parcelada, tá, gente? De acordo com uma edição, por exemplo. Então, o Estado está faltando pagar a tal dia. Então, ele já pode descontar do valor da multa daquele valor que ele iria pagar. Show? Por isso. Caraca, maneiro, mas se não tiver nada para receber, aí ele cobra judicialmente. Essa é a ideia. Show? Mais uma questão, CESP 2018. A prova da EMAP disse assim pra gente, ó. Conhecimentos básicos, cargo, nível médio, acerca dos atos administrativos, dos contratos administrativos, julgue o item a seguir. A administração, por oportunidade e conveniência, pode celebrar contrato por tempo indeterminado? Não. Não existe contrato sem prazo indeterminado nunca. Mas, canário, aquela concessionária de serviço público que está, sei lá, na esquina da minha casa, aquela empresa de ônibus, se for uma concessionária do seu estado,
Como assim se for, caralho? Existem estados que são empresas públicas, por isso que eu tô falando. Aquela concessionária, pronto, pedágio. Aquela empresa de pedágio que tá aí, tá há quantos anos aí na tua rua? Milhões de anos, né? Normal. Ou seja, ele pode ter prazos maiores, mas não existe contrato sem prazo. Grave isso aqui, por favor. Portanto, por isso que o gabarito é errado, pois não existe contrato sem prazo. Sem prazo não pode. Da inexecução e da rescisão dos contratos. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Claro, gente, inexecução enseja automaticamente a sua rescisão. Constitui motivos para rescisão do contrato. Canário, e aí a gente vai ter que bater alguns motivos. Eu sei que essa parte é mais chata, é maçante, mas a gente vai ter que falar aqui tópico por tópico. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Ou seja, se não cumpriu as cláusulas, não cumpriu as especificações, os projetos e os prazos, é lógico que vai gerar rescisão. Como assim, Canário, não cumprimento de cláusulas contratuais? Descumprir. O descumprimento seja até uma rescisão lateral, por exemplo. Então é claro que constitui motivo. É um motivo, Canário, porque ele está obedecendo o princípio da motivação. Exatamente por isso. Ele tem que ter um motivo para rescindir. Show? O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Pô, cara, é lógica. Se foi um cumprimento irregular, é claro que vai ser um motivo. Lógico, algumas são muito lógicas. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar, essa daqui é que mais cai, levando a comprovar o quê, canário? A impossibilidade de conclusão da obra, do serviço ou fornecimento nos prazos estipulados. Como, canário, ele vai concluir que não vai dar tempo? Vamos lá, vou te explicar, bem simples. A empresa tinha que entregar o que, canário? Esta rua toda aqui asfaltada. No dia 10 de julho, pronto. 10 de julho de 2010, lá atrás, pronto. O que acontece, canário? No dia 10 de julho de 2010, ela tinha que entregar. Hoje, já são dia 8, já é dia 8 já. Dia 8/7/2010. Imagina, lá atrás. Estamos em 2018, show? Vou botar aqui só 8. 8/7/2018. E aí, caralho? E aí o que acontece? Que esta obra aqui era para fazer 10 quilômetros. Em 6 meses, estão faltando 2 dias e a empresa só fez 1 quilômetro. Ela vai fazer 9 quilômetros em 2 dias? Claro que não. Lógico que não. Então eu consigo inferir, eu consigo imaginar que não vai ser tempo suficiente para conseguir resolver aquilo ali, para conseguir fazer tudo o que tem que fazer. Portanto, por isso que, ou seja, leva a entender que não vai ser possível realizar aquilo ali. Show? Então, se ele está lentidão, está lento para acabar, levando a entender que não vai conseguir finalizar, é um motivo para a rescisão. Por isso que ele diz, a lentidão do seu cumprimento levando a administração a comprovar a impossibilidade de conclusão da obra ou serviço ou de fornecimento nos prazos estipulados. Sim, já consigo imaginar que não vai entregar. Show? Constitui motivo para rescisão. O atraso injustificado do início da obra. Esse aqui também cai bastante. Claro, se é atraso injustificado do início, se nem iniciou, quanto mais a finalizar. A paralisação da obra, do serviço, do fornecimento, sem causa, sem justa causa e prévia comunicação à administração. Pode ter uma paralisação por causa justificada? Sim, situação de força maior, caso fortuito, ou seja, diversas outras situações podem interromper, podem paralisar esta obra. A subcontratação total ou parcial de seu objeto, a associação do contratado com outrem e a cessão de transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital do contrato. Vamos falar de subcontratação daqui a pouquinho. Quando eu finalizar esse tópico aqui, eu vou entrar na subcontratação. Show? Mas agora, se não tiver especificado no contrato, não pode. Ainda é motivo para rescisão. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como os seus superiores. Ou seja, se ele não tem, se ele está desatendendo as determinações regulares, automaticamente já é um motivo para a rescisão também. O
cometimento reiterado de faltas na sua execução. Ou seja, galera, se ele não está executando aquele cometimento reiterado, não é uma única vez, é reiteradamente, já é o suficiente para motivo para rescisão. E a decretação de falência, instauração ou insolvência civil. Ou seja, fica ligado, esse aqui também cai. Eu estou botando um asterisco naqueles que a gente vê em objeto de prova. Não que você não tenha que ler o restante, mas os que vocês... Eu estou colocando um asterisco é para você fazer o quê? Grifar e transcrever no caderno, porque são os que realmente têm objeto de prova toda hora. A dissolução da sociedade e o falecimento contratado também já caiu várias vezes. Esse aqui, dissolução da sociedade e falecimento. Caraca, então acabou os sócios e falecimento também do contratado? Sim. Alteração social, modificação de finalidade da estrutura de empresas e que prejudique a execução do contrato. Show de bola. Esse aqui, transcreve no caderno. Por quê, canário? Porque se acabou a sociedade, ou seja, separou a sociedade, sim. Por quê, canário? Porque ele é personalíssimo. Ele é daquela pessoa que celebrou o contrato, lembra disso. Então depois ficaria difícil de comprovar quem fez a merda. Ainda constitui motivo para a rescisão do contrato. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa que está subordinado ao contratante e exaradas no processo administrativo que se refere ao contrato. A supressão por parte da administração de obras, serviços de compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido. Ou seja, se tiver modificação do valor além do limite permitido também. Como assim, canário? Suspensão por parte da administração de obras, serviços de compras, acarretando, modificando o valor inicial. Ele pode até modificar o valor inicial, mas tem o limite permitido. O limite é de 25% para mais, lembra? 25% para menos, ou em caso de reforma ele pode adicionar até 25%, mas não pode adicionar até 50%, mas não pode ultrapassar mais de 25%. Show de bola, não pode descer mais do que isso. Caraca, muita coisa, eu sei, vamos lá. Suspensão de sua execução por ordem escrita da autoridade por prazo superior a 120 dias. Ele pode até, por ordem escrita pode, mas se for superior a 120 não pode. Aí já é um motivo para rescisão. Salvo nos casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevistas de desmobilizações e mobilização e outras previstas, assegurado ou contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Não entendi, canário? Vamos lá. O Estado foi lá e suspendeu a execução. Suspende a execução dessa obra. Pode suspender? Sim. O Estado vai lá e faz a suspensão da execução de determinada obra. Sim. Mas ele não pode suspender mais de 120 dias. Só que aí o Estado faz o quê? Isso não pode. Não pode suspender mais de 120 dias. Aí o Estado dá uma de malandro. O que é dar uma de malandro? O Estado tenta aplicar o vai malandro. Eita louca. Aí o Estado faz o quê? Ele tenta fazer, vou te dar agora 60 dias. Depois eu vou dar mais 30 dias. Depois eu vou dar mais 40 dias. Opa, não. Por quê, canário? 60 com 30, 90. Com 40, já passou, já está 135. Ou seja, já está 130. 40 aqui, 45 dias, sei lá como eu dei. 45 dias. Ou seja, automaticamente ele já passou, já está quanto? Já está 135 dias. Opa, passou do 120. Então nem de forma parcelada também não poderia. Então ele não pode ter suspensão por mais de 120 dias. Porque se tiver já é o suficiente para a empresa falar não quero. Ou seja, ela já pode fazer aquela rescisão. Já é um motivo para a rescisão do contrato. Descumprimento do Estado, sim, fato da administração. Tá comigo? Maneiro. Caraca, é verdade, o fato da administração é diferente do fato do príncipe. Show de bola. Ou seja, se ele tiver suspensão por mais de 20 dias, já é o suficiente. De uma única só vez ou de formas parceladas também não pode. O atraso superior a 90, ou seja, mais um motivo para a rescisão do contrato. A maioria, como já fui falando, o atraso superior a 90 dias dos pagamentos. Atraso superior a 90 dias, o famoso princípio da continuidade do serviço público. Lembra disso? Show. 90 dias de pagamentos devidos pela administração, decorrente de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das suas obrigações até que seja normalizada a situação. Ou seja, se ele tiver atraso superior a 90 dias, sim, salvo em caso de guerra, enfim, calamidade pública e por aí vai, ou grave perturbação da ordem. Perfeito? Mas a ideia é, passou de 90, já é o suficiente para ele ter um motivo para rescindir. Essa rescisão é rescisão unilateral? Jamais. Ela é rescisão judicial. Eu vou falar de forma de rescisão já contigo. Beleza? Eu vou recapitular. Constitui motivo para rescisão do contrato? A não liberação. Inicialmente, gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso com o professor LAC, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. E nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Tá? Vem falar conosco aí, aqui na LAC Concursos. Espero vocês.